terceira leitura da Parashá de Emor, disse Hashem para Moshe o seguinte: fale para Arão, para seus filhos, para todo o povo de Israel. Você vai falar para eles, um homem da casa de Israel, ou do convertido que mora no povo de Israel, que vão fazer o seu korban para todo juramento ou doação, que vão fazer para Hashem, leolá, que é queimado, que sobe para Deus. Nidrehem é quando a pessoa fala, Harei Alá, está sobre mim, ou seja, é um juramento, ela tem que resolver. Se ela fala, está sobre mim, doar um boi, ela vai ter que arrumar um boi. Nidvotam, que é uma doação, é quando ele fala Harei Zo, eis que esse aqui é para o Beit HaMikdash, por exemplo. Então, se aquele animal morrer, tiver algum problema, não vai ter que trazer um outro no lugar dele. Lintzonochem, façam isso para a vontade de vocês, ou seja, façam isso para apaziguar, para fazer que Deus goste de vocês. Então, por isso tem que ser íntegro, tamim, sem nenhum defeito, o zahar, macho, que é o korban lá, tem que ser de macho, do gado, do rebanho ou do bode. Lintzonochem, tragam para mim algo que vai apaziguar, que vai fazer eu querer vocês. Ou seja, que seja de acordo com a lei, sem defeito, masculino, etc. Mas no caso de olá de ave, não precisa que seja tamut nem zahrut, não precisa que seja sem nenhum defeito realmente, obviamente que não pode ser com uma asa inteira fora, alguma coisa assim, mas não tão detalhista quanto os animais. E também não precisa ser obrigatoriamente macho, a não ser que estiver faltando um órgão, como a gente falou. Todo aquele que tem defeito não vão oferecer, que não vai ser para vontade. Se você quer fazer o korban, faça uma coisa que Deus goste. Se Deus não quer com defeito, não ofereça. E o homem que vai oferecer shelamim, que é aquele tipo de korban que o homem come, o Cohen come, e Deus, através do altar, consome uma parte, para expressar um juramento ou uma doação no gado ou no rebanho. Então também tem que ter essa regra de tamim, não pode ter defeito, para poder apaziguar, para poder ser uma coisa que Deus gosta, não pode ter nenhum defeito. Mas não precisa ser macho. Ele fala neder para separar, expressar na sua fala o juramento. Então vai começar a dar uma lista dos defeitos, né, que são problemas. Então a Torá começa a dar uma lista de defeitos possíveis no animal. Se tiver alguma cegueira ou quebrado ou um problema no olho, vamos explicar no Rashi, harutz, ou yabelet, uma verruga, ou uma sarna, um furúnculo mais seco, mais úmido, já vamos explicar. Vocês não podem oferecer para Deus e não podem oferecer como oferenda de fogo no misber, no altar para Hashem. Averet é o substantivo do defeito de cegueira, né? Averet, a cegueira em geral, por isso é explicado em linguagem feminina. Não pode ter nenhum tipo de defeito de cegueira. Ou shavur, ou quebrado, não pode ter. O que quer dizer harutz, que cortou, que partiu, ou seja, a pálpebra do olho que partiu ou ficou defeituosa, ou também os lábios, também a mesma coisa, se partiu, se tiver uma fenda, também é um problema. E a belet é verruga, verua, belaz. Garav é o tipo de razazit, como a gente já estudou, e Aleph também é um tipo de furúnculo. Como a gente explicou, que a palavra Aleph é de segurar, porque fica na pessoa, no animal, até o dia da morte, não tem cura. Como está escrito, Shimshon segurou. Não vão oferecer. Por que tem que falar isso 3 vezes, repetir? Para falar que é proibido santificar, só santificar já está fazendo um erro, fazer a shechitá desse animal e jogar o sangue do animal com defeito, essas 3 coisas são proibidas. E por que fala aí um fogo não vai ser oferecido, ou seja, queimar eles também? Cada um já é um pecado por si. Oferecer, santificar o animal, fazer a shechitá, jogar o sangue no altar e queimar depois no altar. E um choro, um boi ou um filhote, sarua com um membro disforme ou kalut, com a perna com um problema, com a fenda, você pode doar para o Beit HaMikdash, mas não como juramento não vai ser aceito. Sarua, ou seja, que um membro é maior que o outro. Kalut, que o casco do animal está junto, em vez de estar separado direitinho, está unido. Nedavata, se eu estou no caso de qualquer um desses defeitos, você pode doar, ou seja, para o Bedekabait, para a tesouraria do templo. Eles vão vender, pegar o dinheiro e fazer o que eles precisam. Mas Neder, como um juramento, ou seja, para o altar, não pode ser aceito. Como eu sei que juramento aqui é do altar, qual é o Ekdesh, qual é a coisa que você santifica, que você dá para o templo, que é para apaziguar? É do Misber. Então, Lo Yeratze, não vai ser aceito, não vai apaziguar, está se tratando do Misber. Então, quando está com defeito, é possível doar para o templo, mas não como sacrifício, para o templo pegar e vender e usar o dinheiro. Mais alguma lista de defeitos? Se tiver amassado, catut, que é outro tipo de amassado, mais forte, arrancado, cortado, você não pode sacrificar, e também é proibido fazer isso na terra de vocês. Do que está se tratando isso aqui? Está se tratando dos testículos ou da genitália do animal. Ma'ur é que os testículos foram amassados com a mão,
Katut mostra que é mais amassado ainda, mais do que Maur. Natu, que é arrancado, ou seja, foi puxado a ponto que desprendeu dos fios onde estão presos os testículos, mas ainda estão dentro da bolsa escrotal, não foi arrancada totalmente. Harut já é cortado totalmente com um utensílio, com uma faca, alguma coisa assim, mas ainda está na bolsa escrotal. Maur, a tradução do Uncas é dimeris, que é a linguagem aramaica de esmagar, de moer. Katut, a tradução é resis, também uma outra expressão, né? Gadol resissim, a casa foi cortada em vários pedaços. E na terra de vocês não podem fazer, ou seja, isso de castrar um animal, berremal, raiar um animal doméstico ou silvestre, tanto faz, não pode castrar, mesmo um animal impuro que não é kasher. Por isso está escrito na terra de vocês, ou seja, qualquer tipo de animal. Você não pode pensar que não pode castrar só na terra de Israel, será? Afinal, não faz sentido isso, já que a proibição de castração está ligada ao corpo, à pessoa, não está ligada à terra, não tem nada a ver com a mitzvah da terra de Israel. Então, tanto faz na terra de Israel ou fora, em qualquer terra que você tiver, não só no templo, não pode castrar um animal. E da mão do não-judeu, você também não pode oferecer um animal com defeito, que é o alimento de Deus de tudo isso. Afinal, eles foram destruídos, eles foram feitos com defeito, então não vai ser apaziguado para eles, não vai fazer sentido sacrificar aquilo. E da mão de um não-judeu, ou seja, que ele trouxe um korban na mão do Cohen para fazer para Deus, não é que ele está fazendo uma idolatria, alguma coisa assim, mas se tiver defeito, não pode. E por mais que não foram proibidos animais com defeitos para o korban de Bnei Noach, para a humanidade de maneira geral, a não ser que estiver faltando o órgão inteiro, isso é uma lei da Bamá, daquele altar que tinha antigamente para cada pessoa, mas no Misber, no Mishkan oficial, não pode oferecer nada que tenha defeito, mesmo que não é um korban de um judeu. Agora, um animal íntegro você pode aceitar, mesmo do não judeu. Por isso está escrito lá em cima, ish, um homem, ou seja, não só um ish, um homem judeu, um homem que não é judeu também pode dar uma doação ou um juramento como um judeu. Moshchatam Ribluchon, que foi mutilado, que foi machucado, não vai ser aceito, ou seja, não vai perdoar, não vai ser uma coisa boa. Disse Hashem para Moshe, para dizer para o povo, um choro, um boi, ou uma ovelha, ou um bode que nascer, 7 dias ele vai ficar embaixo da sua mãe, do 8º dia em diante ele vai servir, vai ser apaziguado, ou seja, vai ser possível de ser sacrificado para aceitar como korban, uma oferenda de fogo para Deus. Que valendo que vai nascer, vem excluir quando sai com uma cesárea, né, com uma operação. Veshor ou ser um boi ou um filhote, ele e o seu filho, você não podem fazer shechitá no mesmo dia. Na verdade, essa lei ela é válida para a mãe, que é proibido fazer shechitá da mãe com o filho ou a filha, ou seja, a vaca com o bezerro, a vaca com a bezerra, alguma coisa assim, e não no pai, que é permitido fazer shechitá do boi com o bezerro. Por mais que fala ele e o seu filho, está se tratando aqui da mãe com filho ou filha, tanto faz. E a mesma coisa, a ordem contrária. Benov eu tô, se eu fizer a primeira shechitá do bezerro, não pode no mesmo dia fazer a shechitá da mãe. E quando vocês forem oferecer um sacrifício de todá, de agradecimento, façam da maneira correta, que vai apaziguar, que vai ser aceito. Liritzon Hem, ou seja, a ideia vai ser já feita com uma boa intenção. Qual seria a vontade? É como o próximo versículo vai falar. Bayom Ahu Yachel, no próximo, naquele dia vai ser consumido, não pode sobrar até de manhã. Ou seja, fazer de acordo com a vontade quer dizer que a shechitá, já na hora do abate, vai fazer com a intenção de comer no dia certo. Não faça a shechitá pensando em comer no outro dia. Se vocês fizerem um pensamento de psul, um pensamento de comer no dia errado, já não vai ser para vontade, não vai ser um korban bom. Outra explicação, que quer dizer lidatrem, para a consciência de vocês. Daqui a gente aprende que a pessoa que está se ocupando à toa e acaba fazendo uma shechitá não vale em Kodashim. Essa pessoa, no rolino comum, até valeria teoricamente. E por mais que a Torá detalha 2 dias, ela explica também a mesma lei no korban que é consumido em um dia. Ou seja, a Torá já falou essa lei no korban que é consumido em 2 dias e 1 noite, mas a Torá repete aqui no korban que é consumido só em um dia, que a intenção tem que ser feita para consumir no prazo correto. Bayom Me'achel, como a gente falou, naquele dia vai ser feito, ou seja, vem ensinar sobre a intenção da shechitá e não ensinar sobre o dia, o momento propício para ser consumido, porque isso já está explicado também antes. Eu sou Hashem, saiba quem foi que decretou, para isso não ficar leve nos seus olhos, não pensa que é uma brincadeirinha. Vocês vão guardar minhas mitzvot, vão fazer elas, shmirá é cuidar
a ser é ação, ativo, eu sou Hashem. O Shmartem, no caso, seria cuidar do estudo, saber bem e ação na prática Vassitem. Não vão profanar o meu nome sagrado e eu vou me santificar dentro do povo de Israel, eu sou Hashem que santifica vocês. Não vão profanar, ou seja, não vão fazer contra os meus ditos de propósito. Disso que está explicado, não vão profanar, eu já entendo santificar. Na verdade, aqui está se tratando a ideia do Kiddush Hashem. Se entregue a sua vida e santifique o meu nome. Será que sozinho, está escrito Betor Bnei, dentro do povo de Israel, ou seja, quando tem na frente de outras pessoas. Quando a pessoa se entrega, ela não deve se entregar na condição de se salvar, e sim se entregar na condição de morrer, ou seja, se tiver uma questão da religião, que estão obrigando a pessoa a fazer idolatria ou alguma coisa parecida, e a pessoa se entrega para Hashem, ela faz Kiddush Hashem, então ela não tem que pensar no milagre, porque aquela pessoa que ela se entrega pensando no milagre, não fazem para ele o milagre. Como a gente encontra em Hananiah, Mishael e Azariah, que foram jogadas no fogo, eles não estavam prontos, não estavam contando com o milagre, como está explicado lá no Daniel. Saiba, rei, que tanto faz se salvar ou não salvar, a gente está disposto a fazer tudo. Então uma pessoa tem que realmente se entregar por Deus, santificar totalmente, chamado Kiddush Hashem. Aquele que tira vocês da terra do Egito para ser para vocês como Deus, eu sou Hashem. Eu tirei vocês com essa intenção. Eu sou Hashem, fiel a pagar a recompensa, ou seja, se esforcem por mim, não pensem no milagre, mas pode ter certeza que Hashem é fiel para pagar a recompensa da maneira correta, no momento certo.